Olá, neste podcast especial em homenagem ao Dia dos Pais, vamos conversar sobre os desafios e alegrias da paternidade. Para isto, convidamos dois colaboradores do Sistema Fierne, Emerson Batista e Gilberto Júnior, ambos pais com filhos em diferentes fases da vida, para compartilhar suas experiências. A conversa vai abordar temas como conciliação entre trabalho e vida familiar, a importância de estar presente na formação dos filhos e as dificuldades enfrentadas no dia a dia para garantir uma educação sólida a crianças e adolescentes. Eles já tiveram dificuldade de dizer não aos filhos? Ajudaram ou pretendem ajudar na escolha profissional? A tecnologia e as redes sociais ajudam ou dificultam a formação dos jovens? Estes serão alguns assuntos abordados nesta conversa sobre convivência, responsabilidade, felicidade e tudo o que a paternidade representa e proporciona. Olá, Emerson, tudo bem? Boa tarde, Aldemar. Prazer estar contigo aqui. Prazer. Olá, Gilberto, tudo bem? Tudo bom, Demar? Prazer estar aqui. Boa tarde. Emerson, você é pai de duas filhas, não é isso? Já adultas. Também tem um filho pequeno e enteada. Com qual a idade das suas filhas? Isso, Aldemar. A minha mais velha ela tem já 27 anos, já adulta, desenvolvida, profissional. Tem uma adolescente adulta, né, digamos assim, com 20 anos. A minha enteada aqui, a minha filha do mesmo jeito, das demais com 10, e o pequenininho que chegou para entrelaçar todas elas com 3 anos. Como foi a lembrança que você tem quando você recebeu a notícia e como é que foi ser pai pela primeira vez? Ademar, assim, eu digo que, o que eu costumo dizer para o pessoal quando eu estou conversando às vezes, olha, foram 4 experiências de vida, são 4 experiências diferentes. De igual só tem praticamente o nascimento e o crescimento. A primeira vez sempre vem como uma grande surpresa, aquela... E aí, como é que vai ser? Como toda e qualquer notícia, né? Uma coisa nova, uma experiência de vida que você nunca teve. Mas é aquela sensação que se repetiu a cada um que chegou posteriormente. Cada um com a sua novidade, cada um com a sua expectativa, que sempre, por mais experiência que você tenha, sempre se repete aquela expectativa gostosa de ser pai. Eu, de certa forma, trouxe uma bagagem, porque eu sou mais velho de 4 irmãos, e meu pai sempre as subsequentes foram 3 irmãs, e ele sempre dizia, mais um para você cuidar, mais um para você cuidar. E a gente acabou incorporando essa coisa, e sempre o sentido do pai, para mim, digamos assim, que eu já me acompanhava há um bom tempo de vida, né? Mas, repito, é sempre uma sensação ótima, gostosa, apesar de ser uma responsabilidade que sempre chega com um grande peso para cada um de nós, mas que é muito prazeroso, muito gostoso. E você, Gilberto, você foi pai recentemente, né? Qual a Isso. idade de sua filha e como foi receber a notícia de que seria pai? Isso, eu tenho uma menina de 8 meses agora, né? Marina. A notícia foi programado, né? A gente já estava, eu e minha esposa já estávamos tentando. E quando veio a notícia, foi aquele choque que você fica, um misto de situação que você fica querendo entender como foi e fica surpreso. Porque foi um mês que a gente não esperava, foi um momento que a gente não esperava, foi programado tudo, mas a gente achava que não iria acontecer tão rápido como aconteceu. E o nascimento foi foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não consigo expressar o que foi que eu senti no momento. Eu não consigo dizer, se eu chegar para alguém e perguntar o que foi que você sentiu. É um misto de sentimentos que você tem, que você fica em estado de choque olhando ali, anestesiado, mas na mesma hora o coração bate forte, derrete quando você vê aquela coisinha lá que bota no seu braço. E você vai vendo que aquilo ali veio de você, é seu, e você é seu até o fim. E você tem que dar aquele apoio, tem que cuidar, tem que educar até o fim você conseguir. Você acompanhou o parto? Acompanhei. Acompanhou o parto, né? Acompanhei o parto. Quais são as lembranças que você tem da sensação quando você viu sua filha nascer? Os Então, primeiros momentos ali da sua filha. Pois é, a gente tava lá na expectativa, e aí quando a médica retirou ela, que levantou assim, eu lembro muito bem da cena, ela chorando, né, quando foi retirada lá, aquele chorinho que eu olhei, fiquei anestesiado olhando assim para cima, sem acreditar o que estava acontecendo ali, não sabia se eu estava sentado, se eu estava em pé, eu estava olhando ali para frente e sentindo aquele sentimento que é inexplicável, você não consegue decifrar direito
eu não consigo passar para vocês aqui o que eu senti na hora, mas foi o dia mais feliz da minha vida ali. Você foi pai em diferentes momentos da sua vida, né? Você disse que quando foi pai da sua primeira filha, você era militar. E as outras foram em diferentes momentos. Como é que são as suas lembranças e como foi esses outros momentos? Isso, Admar. A primeira eu ainda estava na minha vida militar, estava no Exército. É, surge uma média como disse o amigo Juninho, de programado e não programado ao mesmo tempo. E assim, o que a gente traz bem na lembrança é que eu era, de certa forma, o mais velho da minha turma de amigos, né? Então sempre surgia aquela questão da sociedade, vai ser pai agora, e os amigos, como é que vão ficar, e turma, e sair. Então, mas, como eu disse no início do programa, eu já trazia de casa aquela bagagem do cuidado, do ser responsável, daquilo que eu teria que dar aquela atenção. E eu sempre trouxe uma bagagem comigo que meu avô, meu pai me ensinou muito no passado. Festa, enfim, principalmente as atividades de diversão do dia a dia, vai ocorrer sempre, todo ano. E a sua filha, aquilo que você tiver seu, vai ficar ali para todo sempre. Então, vai ter um momento, vai crescer um pouquinho e aí você vai voltar para as oportunidades. Graças a Deus, tive a oportunidade de ter mais 3, né, contando com a minha enteada. E todos os momentos eu sempre carreguei isso comigo. Eu tenho um momento para eles e tenho um momento da vida civil, da vida pessoal, né, com minha esposa e todos os nossos momentos particulares. Mas jamais pude questionar ou reclamar a convivência de pai e vida pessoal. Sempre amei, sempre gostei de dar atenção, de sair com eles, de me divertir. Hoje, o momento que a gente traz de cada um é um momento diferente. O mais novo, por exemplo, é o Manuel, já estava com praticamente 48 anos, então já tinha uma boa bagagem para carregar, mas volta toda aquela emoção, todo aquele instante, e num momento bem diferente de quando, há 26 anos atrás, na sua primeira. Hoje é uma tecnologia diferente em relação à anterior, mas que se repete a cada dia toda a emoção e os cuidados que a gente tem que ter com eles, né? De acordo com cada geração que passou ao longo da vida. Pois eu queria que você falasse um pouco exatamente disso. O momento que você, em termos de educação, de acompanhamento das crianças, aquele momento há 20 anos, né, aproximadamente, e hoje. O que é que você encontrou ali de desafios e que você encontra hoje com relação ao seu filho mais novo? Eu acho que talvez o grande desafio para o hoje é a questão da tecnologia, né? A gente saber utilizar a tecnologia ao nosso favor e como era no passado. Eu me recordo muito bem que a minha filha as duas mais velhas, principalmente, a maior diversão que teria em casa, fora o brincar, era no máximo colocar um DVD. Né? Então a gente poderia, ou assistir algum programa infantil na televisão que tinha aquele regramento do tirar e do colocar. Hoje, com os smartphones, com tablets, etc., se você não tiver cuidado, eles querem estar o tempo todo na frente de uma tela, que é imensamente aí, questionado por todos os pedagogos, psicólogos. Então, talvez hoje, em relação a Emanuel e Alice, o grande desafio da gente no contexto é isso, é colocar a questão do limite. Saber até que ponto você pode liberar ou não poder liberar em relação às anteriores. Já no passado, as anteriores é mais o sentido inverso, era tentar educar para as novas tecnologias, mas sabendo até onde eles deveriam ir. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse desafio de administrar o uso de tela pelas crianças, mas antes disso eu queria que Gilberto falasse um pouco como é que você é pai de um bebê de 8 meses, né? Isso. E como é que tem sido administrar trabalho, porque as demandas do trabalho e da vida profissional continuam e está lá presente com o bebê, para ajudar com o bebê. Você tem conseguido, como é que você tem feito para conciliar isso? Tem sido bastante desafiador, porque, como o Emerson estava falando, muda toda a sua rotina. Né? A chegada de um filho, ela muda toda a sua vida. Então, eu tinha minha rotina de trabalho e tinha meus afazeres em outros horários que eu abdiquei de fazer para poder estar com ela. Então, eu sempre tento fazer a parte do meu trabalho e sempre quando eu terminei, eu tento correr para casa para poder chegar, para poder ficar mais tempo com ela. Então, tem sido bastante desafiador. Eu abdiquei de umas coisas que eu fazia, principalmente
horário de trabalho, de vida pessoal, mas para poder aproveitar esse momento que passa rápido, todo mundo fala que passa rápido e eu tinha que aproveitar, porque não tem como. Porque acho que uma das maiores satisfações é você acompanhar o desenvolvimento da criança também, né? Isso. É algo muito, realmente, eu sou pai de três meninas e duas também já nessa faixa de 20 anos, e uma com 9, sem dúvida, mas também é algo também que tem lá, precisa estar uma presença e algo muito desafiador. São noites mal dormidas, tem que ter atenção com a saúde. Isso. E conciliar isso, as demandas do trabalho continuam também. Agora, muita coisa, ajuda muito se você tiver digamos, algo que se tem chamado de rede de apoio, a compreensão dos colegas, o apoio da instituição na qual você trabalha. Você tem tido esse apoio também? Tenho sim. A instituição, ela me deixou bem à vontade. Que é o SESI, não é isso? SESI, isso. Me deixou bem à vontade. Consegui mudar alguns horários para poder estar mais presente. A rede de apoio, mais a família, né? A família da gente, que a gente consegue fazer com que elas fiquem mais próximas, porque tem que ter esse contato não só do pai e da mãe, mas a criança tem que ter contato com mais pessoas da família também, né? Os avós, os tios. Então, essa rede de apoio é sempre importante e a gente tem tido essa rede de apoio, está sendo bem bacana. Só para contextualizar, a sua atividade no SESI é? Ginástica laboral, sou professor de educação física, trabalho com ginástica laboral. Emerson, durante sua trajetória no profissional, você foi superintendente do SENAI, que atua em formação profissional, né? Formação profissionalizante. E, então, claro, você deve ter tido a preocupação de orientar também a formação de suas filhas nesse aspecto. Como é que foi conciliar isso? Orientar, mas ao mesmo tempo ter o cuidado também de deixá-las à vontade para que descobrissem suas vocações. Você teve essa preocupação? Como é que foi esse aspecto? E como é que também a projeção com o mais novo, né? Só tem 3 anos, mas eu imagino que você já deve ter essa preocupação com relação a isso. A expectativa, dependendo da mais velha ou mais novo, sempre o caminho tem que ser dado é o mesmo, né, Aldemar? Assim, de fato, eu sempre fiz questão de me fazer presente no acompanhamento, desde as atividades da escolinha lá no básico, até já adulta, formada. A mais velha, por exemplo, quando estava no trabalho de faculdade, eu trazia os PowerPoints para a gente montar e ajudar nas apresentações. Então, eu particularmente sempre fiz questão de estar sempre presente nesse contexto da educação. Os encaminhamentos, eu costumo dizer, eu aprendi isso ao longo da vida, qualquer coisa que você faça com vontade e bem feito, ele sempre vai lhe dar um bom sustento para a sua vida, né? Um bom trabalho com dignidade. E foi isso que eu sempre procurei colocar para elas. Olha, estudem, é o caminho para tudo e vamos seguindo. É óbvio que seguir o melhor para você. É óbvio que qualquer pai quer que seu filho seja o maior, digamos assim, o maior status que eles possa querer, mas eu nunca fiz por onde, mesmo sendo, como você disse, na época de uma instituição de educação, forçar essa área ou aquela. Eu procurei muito deixar o que elas se identificavam. Porque você, a partir do momento que você tenta forçar alguma coisa para alguém que ela não se identifique com aquela função, às vezes você pode estar até, vamos dizer assim, perdendo tempo. Vai ter que, lá na frente, voltar e iniciar tudo de novo. Então, sempre procurei mostrar todos os benefícios de área A, B ou C para elas e deixando, ver com o que elas se identificavam. A mais velha, por exemplo, eu via de cara que ela não se identificava muito com cálculos. Então, essa daqui já não vai atender muito para a área das exatas, como é o meu caso. Então, e aí orientando para o caminho que ela queria seguir. Hoje ela já é formada, já é uma profissional, atua na área de fonoaudiologia e é muito satisfeita até então com a atividade que lhe dá o seu sustento. A seguinte já seguiu também na área, gostava muito de animais, está seguindo mais para a área de veterinária. E assim a gente está seguindo o encaminhamento também com a Annalise, que fica no meio. Já a Alice, apesar de não ser sangue do meu sangue, como se diz, já tem uma tendência para a área de exatas, então a gente está fazendo esse acompanhamento com ela, dos números.
já ganhou inúmeras Olimpíadas e oportunidades nesse sentido. E o pequenininho a gente está vendo ainda muito pequeno ainda para fazer esse Só caminhamento, tem 3 né? anos, né? Mas, de fato, eu sempre me fiz presente, e aí digo isso com, digamos assim, um louvor próprio, de querer acompanhar e dar esse caminhamento. Mas você era daquele pai que fazia atividade ali junto, a criança, naquela Sim, fase sim. que ela precisa de estar com acompanhamento mais próximo? Sim, sempre fui de procurar fazer trabalho, esse trabalho que levava para casa, as maquetes, as famosas maquetes, e vai dar muito trabalho para você, Júnior. A questão é que hoje a gente precisa se atualizar também, né? O pai que acompanha, porque as novas tecnologias exigem também que você esteja acompanhando os meios digitais, porque as atividades também acompanham, as escolas também acompanham esses avanços tecnológicos, digamos. Exatamente. Hoje tem escolas que você paga, abre aspas, livros que não é livros, né? São livros digitais, que você tem que saber lidar com aquela lousa, aquela atividade no tablet, no computador, como é colocado. Existem coisas hoje em dia que, digamos assim, no meu tempo, como a robótica, nesse sentido que o César, por exemplo, pratica, não existia. Então já é uma coisa muito atualizada, você tem que começar a acompanhar, afinal de contas, a própria robótica, a inovação, a tecnologia cada dia é maior, e você tem que estar um pouquinho ali, pelo menos o basicão, saber acompanhar e ensiná-la. Não esquecendo do passado. Nunca, um certo dia, aproveito, apenas contando uma comédia, estava numa turma com uma colega delas, e era uma conta de matemática, e eu vi que a conta estava errada de longe. Digo, ó, tira a prova dos novos aí. Todos olharam para mim assim, digo, tio, o que é isso? Então vocês vão ter que voltar lá atrás para saber o que é a prova dos novos, vocês vão saber que a sua conta está errada. Mas essa preocupação com o excesso de tela, você tem com as crianças? Claro, as adultas já administram isso, né? Você disse que tem uma que já é profissional, então, mas com relação às crianças, o excesso de tela lhe preocupa? E você limita o uso, não permite? Como é que você conduz isso? A mídia não deixa a gente não se preocupar, vamos dizer assim, né, Aldemar? Como eu disse, a área médica especializada diz que a gente tem que ter esse cuidado, e tanto eu quanto minha esposa procuramos ter esse cuidado, essa limitação de horário. Dando aqui um exemplo, por exemplo, às vezes nós moramos um pouco distante, então a partir do momento que eu peguei ele na escola, eu digo, olha, se quiser assistir, ou assiste na ida ou na volta. E eles já sabem disso. Se ele pediu o celular pela manhã, sabe que de tarde não vai ter. Vai voltar sem assistir. Em casa, a gente normalmente delimita o horário da TV, o horário de assistir os vídeos, e o outro horário é brincar. Ou brinca entre vocês dois, ou cada um brinca no seu mundo imaginário. Mas, de fato, a gente entende que é necessário esse acompanhamento e esse cuidado. Inclusive no contexto da fiscalização, né? Dá uma olhada, no caso, nesse especificamente, tanto de Alice e Yara, que já ficam ali meio no meio, a gente dá uma olhadinha de vez em quando nos grupos, conversas, conteúdos, aquelas que já tem Instagram, quem é que acompanha elas. Então essa fiscalização, enquanto pai, nisso aí eu me faço ser um pouquinho, abre aspas, chato. E você, Gilberto, você já está diante disto? Porque tem alguns pais já com o bebê já coloca na tela ali para acalmar, naquele desenho mais voltado para a primeira idade. Como é que você lida com isso? Você já apresenta ao seu filho a tela de dispositivos tipo celular ou tablet, ou você prefere adiar isso? Como é que você lida com esse tipo de tecnologia? A gente tem evitado o máximo expor ela a qualquer tipo de tela, né? Seja celular, tablet ou televisão. A gente procura ter o contato mais ser humano, né? A gente com ela mesmo assim. Então, mas criança é muito curiosa, né? Então, às vezes ela brincando com o controle, ela liga uma televisão, aí vira e fica olhando, aí a gente vai, desliga, aí a gente tá com ela aqui no braço, mexendo no celular, ela fica de olho. E uma vez eu fiz um teste com ela tava no carro, eu coloquei uma musicazinha, aquela do mundo Bita, que chamam, né? Sim, sim. E aí é impressionante como hipnotiza uma criança e acalma uma criança, que ela tava no carro, a gente tava vindo, ela tava um pouquinho reclamando, tudo, aí eu botei ali um pouquinho, só pra fazer o teste. Ela de imediato, ela ficou bem quietinha, ficou olhando, eu tirei toda a claridade da tela, né, porque muita luminosidade, então tirei toda a claridade da tela, deixei bem escurinho, e ela ficou olhando, e eu fiz, isso aqui é muito perigoso, porque realmente deixa a criança vidrada aquilo ali. E tem relatos, a gente vê muito caso de internet de crianças que
mudam o comportamento com o uso de telas. Né? E tem estudos que geram dependência, né? Se você Gera colocar dependência. muito cedo e por muito tempo, gera dependência. Isso. Realmente é Então, algo que você precisa administrar da melhor forma possível. realmente a gente tem evitado, a gente não coloca ela, não expõe ela para ficar assistindo alguma coisa enquanto a gente for fazer alguma coisa, por exemplo, fazer uma janta, alguma coisa, e ela tá ali, a gente deixa ela na tela, não, a gente não coloca não. Fica ali revezando eu e minha esposa, um fica com ela, outro fica ali, e vai fazendo a troca para evitar expor ela à tela. As escolas já têm uma decisão de que não permite, né, no horário escolar, o uso de celular. Recente, né, foi aprovada a lei, foi sancionada, é algo recente, pelo menos essa restrição já está estabelecida. Agora, é claro que precisa administrar isso. Não pode ser totalmente zero, porque até para acesso para pesquisa, a partir de uma certa idade, até para pesquisa, para uso... Os livros, alguns livros, algumas escolas, os próprios livros são livros digitais. Algumas né? Então escolas digitais. Bloquear 100%. Notebook, exatamente, claro. É preciso usar com racionalidade, com cuidado, para que não seja um uso inadequado. Né? Então, claro que ninguém vai restringir o uso da tecnologia de forma correta para acesso à informação. Eu penso até a questão de segurança também, né? De você, seu filho está na escola e você precisa de um contato imediato com ele para saber se está tudo ok, se está tudo bem, né? Nesse quesito, assim, a tecnologia tem a sua importância. Algumas escolas definiram algumas regras. Por exemplo, no caso das escolas, da escola da minha filha, que ainda está em idade escolar, eles permitem no horário, não permitem no horário na sala de aula e no horário da aula. Permitem na saída em determinadas áreas da escola exatamente para isso, precisando do contato dos pais e tal. Exatamente. Tem essa restrição. Mas eu também queria falar sobre outros limites. Você que é um pai mais experiente, também falar sobre a sua preocupação com relação a isso. Como é que você administra isso? O não, mas também para não ser também restrições que coloque limites que gere assim, um excesso também que seja impositivo ao ponto de colocar traumas, enfim. Como é que você lida com isso? Tanto como, aliás, como você lidou, né? E como você lida atualmente? Esse dilema, esse velho dilema do pai. É aquela questão que a gente sempre fala, o bom senso. Né? O meu limite costuma ser o bom senso. E é óbvio que, por exemplo, o limite para uma adulta de 26 anos é diferente do limite para uma criança de 10 e muito mais ainda para uma criança de 3 e a de 20. Então, eu sempre procurei utilizar o bom senso, no sentido, seja dos pedidos, do eu quero, o das birras, etc., de forma a não causar vícios, principalmente não causar vícios. Todo final de semana que eu vou ali no shopping, tenho que ganhar um presente. Não, hoje não é data de presente, hoje não é seu aniversário, hoje não é dia da criança. Há um momento específico para você ganhar um presente, o seu Papai Noel, enfim. Dentro de casa mesmo, eu quero isso, eu quero aquilo. Dá para dividir por dois? Vamos dividir. Não, isso aqui é da sua irmã administra, isso aqui é do seu irmão, sua irmã administra. Então, eu acho que saber como dizer o não é o mais importante. E, obviamente, compartilhado. Né? No meu caso, especificamente, sempre, quando é alguma coisa que me gera dúvida, eu digo, espera, eu converso com a mãe ou pergunta a sua mãe. E a gente chega ao consenso de dois, ou os dois dão sim ou os dois dão não, para não gerar aquela, vamos dizer assim, divisão dentro de casa, né? E no meu, assim como a gente estava conversando anteriormente, tem assim como você, Ademar, tem o contexto da enteada, né? De Alice, que, como eu já disse e repito, para mim e minha filha também. Então, é o respeito. Então, o respeito que o pai de sangue, vamos dizer assim, né, impõe, o que a gente impõe dentro de casa. Então, cada um tem o seu respeito, cada um coloca, cada um sabe os seus limites. E aí, assim, todo mundo se dá bem, todo mundo convive no dia a dia de uma forma agradável, satisfeita. Óbvio que tem horas que elas se chateiam, desde a mais velha ao pequeno, mas é necessário para saber a condição de um limite para a vida. A partir do momento que você induz uma criança com tudo, com sim, uma hora, ela, em vez de sofrer pelo amor, vai sofrer pela dor. Né? Então, a gente tem que saber... Todos moram com você? Todos moram comigo. Aliás, abre aspas, a mais velha já mora no seu cantinho, ela foi morar fora, né? Morou uma época em Campina Grande, voltou para Natal, mas
quando já morou fora, que era o hábito de morar sozinho, preferiu ficar no canto dela, mas todos os finais de semana vai lá, fica com a gente e fica o ambiente de todos juntos. E você, Gilberto, já pensou sobre isso? Eu sei que você está num momento muito especial, com o bebê, curtindo o bebê, a alegria lá né, da criancinha que não fez nenhum ano ainda. Eu penso, mas estou curtindo esse momento agora, né? Mas eu penso de como é que eu vou fazer essa questão do limite. Porque eu, diferente de Emerson, que sempre teve na família antes essa questão de ser um pai, né? Até cuidando de mais novos, né? Eu nunca tive. Então, eu nunca tive contato com criança, vim ter com sobrinha depois há muito tempo, mas eu não tinha esse contato do pai. Então, vai ser um grande desafio para mim, essa questão de colocar limite, de impor alguma coisa, vai ser bastante desafiador. A gente falamos, né, conversamos aqui sobre os desafios, mas vamos falar um pouco sobre as alegrias também da paternidade, né? E um dos aspectos talvez mais que dá mais satisfação é você acompanhar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, um jovem, enfim. Como é que você vê esse aspecto, né? Você que é pai aí, padrasto, como é que você vê isso? Ademar, antes da resposta para a sua pergunta, só um complemento da anterior. Você perguntou se as três todos moram comigo? Sim, só que a gente mora sempre naquela forma compartilhada, né? Elas ficam, as duas primeiras, por exemplo, foram do primeiro casamento, então elas ficam, parte com a mãe dela, parte lá em casa, a Alice também com o pai dela, só o Emanuel que é 100% conosco, mas sempre, semanalmente, vamos dizer assim, um giro entre todos, então sempre a gente considera como que está em casa ou está fora, mas sempre todos sob o nosso guarda-chuva de visão, vamos dizer assim. Quanto às alegrias, isso aí é enorme e, como o Juninho disse, a cada ano, a cada dia, sempre tem uma alegria. Todo ano na escola tem o Dia dos Pais, todo ano é uma emoção diferente. Esse ano a gente está tendo essa oportunidade aqui de poder compartilhar no ambiente do trabalho. E as alegrias a cada dia só aumentam, independente do que for. A mais velha já teve a oportunidade de passar por uma formatura de nível superior, a outra está se encaminhando, a Alice, as inúmeras vitórias que ela tem na escola, nas Olimpíadas de Matemática, nas Olimpíadas de astronomia, enfim, cada uma com a sua alegria que traz no seu dia a dia. As duas mais velhas minhas, por exemplo, eu sempre gostei de praticar esporte. Juninho está aqui, veio a minha vida no CES, sempre gostei de ser esportista. As duas mais velhas, por acaso, nunca gostaram tanto de me acompanhar na vida esportiva. Já a Alice quis a ironia do destino que ela gosta do esporte. Então eu faço questão de, nas competições que ela vai, estar presente, assistir, torcer, gritar. E Emanuel, a gente está acompanhando aquela alegria do pequeno casa no dia a dia, de quando você chegar para pegar ele na escola, correr de longe quando avista, e papai correr para dar um abraço. Então você volta. Tudo que você, de certa forma, você consegue manter viva uma história que vem desde os 27 anos, quando a primeira nasceu, até hoje, com o Emanuel, aquela viva a sensação de pai de uma criança. Cada fase tem suas descobertas e tem sua alegria, né? Sim. E cada um dos filhos, né? Porque cada um tem sua personalidade, tem sua característica, e isso transforma cada um dessa convivência uma descoberta, uma alegria nova, né? Eu costumo dizer, olha, não tem receita de bolo, não tem filho igual. Você pode, cada um tem o seu gênio, cada um tem a sua forma de lidar com uma atividade, com um desafio. Alguns têm entendimento mais fácil, outros têm mais complexo, outros têm mais facilidade para aceitar um não, outros têm mais dificuldade. Enfim, cada um só tem o seu DNA específico. E como eu disse no início, praticamente igual, só tem o nascimento e o crescimento. O resto você tem que se ajustar de forma que eles cresçam bem, que sejam vencedores e que você sinta no futuro que você cumpriu o seu papel de pai, ou está cumprindo. E assim, até hoje, o que eu posso dizer é que jamais você vai ter cumprido 100%. Sempre vai ter aquele momento que por mais velho que seja, vai chegar e, pai, me ajuda com isso, pai, me faça aquilo. E eu digo isso porque eu, graças a Deus, tenho a graça de ter meu pai ainda. E quantas e quantas vezes eu tenho que recorrer a ele. Mesmo já com mais de 50 anos, tenho que recorrer ao meu pai para perguntar alguma coisa, pedir alguma ajuda. Gilberto, e nesses 8 meses aí, o que é que você
poderia dizer que lhe tocou mais, lhe emocionou mais? Ela já ensaiou as primeiras palavrinhas, primeiras balbuciou? Marina já tava balbuciando, né? Então é muito gostoso quando você chega em casa, aí ela tá de costas, aí você chega, chama ela, né? Chama pelo nome, Marina, e ela fica procurando, fica olhando, aí quando vira que ele vê, aí abre aquele sorriso, aí pronto, você vê que é uma sensação fantástica, aí ela tá começando a engatinhar agora. Tá começando a dar, já tá começando a dar umas engatinhadas, e aí às vezes a gente tá dormindo, ela dorme no berço dela, lá no quarto dela. Quando a gente vê, ela tá em pé no berço já, querendo se segurando na grade aqui, as fases de desenvolvimento que tá tendo, aí cada dia uma descoberta nova, né? O que é que você poderia destacar aí de mensagem? A gente está se aproximando do encerramento do podcast. Mensagem que você poderia deixar para os pais e também, se você quiser, claro, para suas filhas, no encerramento do nosso podcast. O que eu tenho a dizer é aqueles que são pais, como eu, que sejam cada vez mais pais, aproveitem a oportunidade do que tem, do que Deus pode te dar, de conceder a oportunidade de ser pai. Aos que ainda irão ser, pretendem ser, que é uma sensação que tenho certeza que vocês jamais tenham, por mais que tenham passado algumas tribulações da vida, jamais terão uma igual. Às minhas filhas e filho, dizer que elas têm um pai presente, que sempre vai estar presente para tudo que precisarem, e que aos todos os pais do Brasil e do mundo, que feliz Dia dos Pais, que sejamos todos abençoados por Deus nessa missão que Ele nos coloca no plano terrestre. Obrigado, Emerson. E Gilberto, sua filha talvez não... Claro, vai ficar muito alegre de ver o podcast, né, sua imagem, mas você quer deixar uma mensagem para quando ela for rever esse podcast vai ficar gravado? Isso, deixou uma mensagem aí para a sua filhinha. Eu queria dizer a ela que ela foi responsável pelo dia mais feliz da minha vida e pela melhor fase da minha vida, que é essa que eu estou vivendo agora, fase de pai. A gente se sente a gente sente mais completo agora, quando você é pai, né? Então, ela veio, mudou toda a vida, mudou para melhor, e que eu amo muito ela e que eu vou estar sempre do lado dela, sempre apoiando ela e cuidando dela. Muito obrigado a vocês por compartilhar aqui esse podcast especial do Dia dos Pais. E também gostaria de agradecer ao Sistema FM por nos dar essa oportunidade de fazer esse programa especial do Dia dos Pais.